Noite, bom dia, boa tarde para essa gravação que você começa a assistir da nossa live aqui no Instagram. Meus amigos, eu quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês. Hoje vamos tratar de um assunto de extrema relevância no que diz respeito a matérias de direito para concursos públicos. Meus amigos, por que é tão importante saber direito de nacionalidade? Para conseguir entender uma matéria que tem caído de forma recorrente como pegadinha. Mas antes eu quero agradecer e avisar você que está no meu canal do YouTube, só para passar uns 15, 20 segundos, porque eu tenho que esperar um pouquinho aqui, 5, 10 segundinhos aqui, para a gente entregar para o máximo de pessoas. E quem já está aí, por favor, dá o like, sobe o coraçãozinho para ver se vocês estão ouvindo bem, para ver se vocês estão tendo a imagem chegando aí para vocês bem. Faz o ok para mim ter a certeza aqui e a gente assim começar a nossa jornada. Meus amigos, minhas amigas aqui presentes, hoje nós vamos tratar de uma matéria importantíssima. Vamos tratar de nacionalidade, mas iremos aprofundar mais especialmente lá no artigo 12 da nossa Constituição Federal. Meus amigos, mas antes de adentrarmos a Constituição Federal, é importante aqui fazer uma ressalva da previsão que está expressa lá no artigo 15 da nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, conhecida também como Resolução 217-A da Terceira Assembleia de 1948 da ONU. Meus amigos, o que está previsto lá na Declaração Universal? Vem falar que todos têm direito à nacionalidade e que ninguém poderá ser arbitrariamente, privado da sua nacionalidade ou mesmo do direito de mudar de nacionalidade, caso queira. Lá se elenca como um direito de todos os seres humanos a garantia a nacionalidade para todos. Meus amigos, é tão importante saber a nacionalidade que eu costumo falar com todos os alunos que, quando me inicio essa matéria, que em cada passaporte, a primeira frase que você vislumbra é: este passaporte pertence à República Federativa do Brasil. É tão sério que nós só temos direito a ter um passaporte porque nós pertencemos à República Federativa do Brasil. Ter nacionalidade, então, é um direito humano. E principalmente nesse momento em que vivenciamos grandes crises, especialmente, inclusive, na parte saber sobre a nacionalidade é fundamental, não só para provas de concurso público, mas para o nosso dia a dia mesmo, da prática do direito. Saindo da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos que ir lá no artigo 12 da nossa Constituição Federal. O artigo 12, ele informa e determina as questões que envolvem a nacionalidade na Constituição brasileira. E aí eu te pergunto, qual o grande início que nós temos lá no artigo 12? É a distinção simples e clara, simples no entanto, mas clara, sobre o que seria um brasileiro nato e o que seria um brasileiro naturalizado. É muito importante saber isso, Eduardo, demais. É fundamental saber primeiro a diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Agora nós já vamos iniciar a tratativa falando o que seria brasileiro nato lá para a nossa Constituição Federal, no seu artigo 12, inciso 1º. E aí, já em um primeiro momento, eu já aviso você. Existem modalidades, formas de se enxergar, de se encontrar um brasileiro nato. Por que eu estou deixando claro isso? Porque normalmente, quando se fala de nacionalidade, e especialmente da brasileira, muitos alunos pensam só no jus solis, que é aquele que nasce no território. Quem nasce no território brasileiro, como regra, sim, é brasileiro nato. Mas existe uma exceção que mesmo nascendo no território não será brasileiro nato, e também as possibilidades de se nascer fora do território nacional e mesmo assim ser considerado pela Constituição Federal brasileiro nato. Vamos falar do primeiro
caso, primeira forma de se ter brasileiro nato lá na nossa Constituição. Aquele que nasce no território brasileiro. Todos aqueles que nascem em território brasileiro, como regra, são brasileiros natos. Isso vai ser muito importante se saber a diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, quando eu estiver falando com vocês aqui ainda dos cargos que são privativos de brasileiro nato. Já falo a regra para não esquecer, mp3.com, mas vamos aprofundar isso um pouquinho mais à frente. Voltando aqui ao caso do brasileiro nato que nasce no território. Eu falei a regra. Eu não falei que não há exceção. Pelo contrário, existe sim. Se nascer no território nacional e for filho, aquele que nasce no território nacional, mas for filho de pais estrangeiros que estejam a serviço do seu país aqui no Brasil. Vamos dar um exemplo simples para não esquecer? O filho, por exemplo, de um embaixador americano que trabalha no Brasil na embaixada americana, quando ele nasce, como regra, não teria a característica de brasileiro nato. E por que isso é importante? Vamos aprofundar essa nossa conversa. Meus amigos, ainda em relação a esse brasileiro nato e essa exceção, eu quero fazer uma grande observação, para não cair em prova nas pegadinhas que estarão lá. Vamos dar um exemplo e aí eu quero a resposta dos senhores. Imagina que eu sou um americano e, por óbvio, eu tenho o domínio da língua inglesa. E aí, eu venho ao Brasil e aparece a oportunidade, porque aqui também eu tenho também o domínio da língua portuguesa, a oportunidade de trabalhar na Embaixada da Austrália, recebendo e atendendo os brasileiros. Por que isso é importante? Deixar claro que é um que trabalha numa embaixada recebendo os brasileiros, porque tem o domínio não só do inglês, mas também do português. Pergunta: se esse americano que está trabalhando na embaixada australiana vier a ter um filho em território brasileiro, esse filho vai ser estrangeiro ou esse filho será brasileiro nato? Meus amigos, sabe qual a resposta? Com base na nossa Constituição Federal, brasileiro nato. Por que eu falo isso? Porque a exceção que está prevista lá no artigo 12, inciso 1º, a linha A, de aqueles que são filhos de estrangeiros a serviço do seu país não são brasileiros natos, nós temos que deixar claro que tem que estar a serviço do seu país. Lá não fala estar a serviço de um país. Meus amigos, isso é muito relevante, porque neste caso, mesmo que seja um estrangeiro americano, trabalhando em uma embaixada australiana, por não ser o país dele ao qual ele trabalha, não estaria na exceção do jus solius, ou seja, aqueles que nascem no território brasileiro são brasileiros natos. Tranquilo? Não errem isso. Porém, essa é a mais óbvia das situações de brasileiro nato. Existem mais 2 casos, que na verdade nós vamos ver que são 3, em que mesmo nascendo fora do território nacional, eu ainda terei um brasileiro nato. Que caso seria esse? O que está primeiro lá no artigo 12, inciso 1º, a linha B. Também se considera brasileiro nato aqueles que nascem fora do nosso território brasileiro, mas mesmo assim eles são filhos de um ou dos 2 pais brasileiros, mas que estão a serviço do Brasil fora do nosso país. Um exemplo mais claro é, dando aqui a minha pessoa para exemplificar, imaginem que eu sou o embaixador do Brasil lá na Argentina, país incrível, que inclusive faço meu mestrado. Mas imagine que meu filho nasça lá na Argentina, enquanto eu estou exercendo as atribuições de embaixador brasileiro na Argentina. Neste caso, entra ainda como brasileiro nato, porque eu sou brasileiro, estou fora do país, mas a serviço dele. E por isso, meu filho, mesmo nascendo fora do território, será considerado brasileiro nato. Perfeito. Agora vamos falar da terceira hipótese, em que existe brasileiro
nato. Também existe brasileiro nato quando nasce fora do território nacional, tem um ou os dois pais estrangeiros e, além disso, tem pais brasileiros e estão no estrangeiro, mesmo que não esteja a serviço do Brasil, eles vão lá e registram seu filho, aquele brasileiro ou aquela brasileira, ou ambos, registram seu filho em uma embaixada ou consulado brasileiro. Aí, aquele será considerado pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro nato. Aqui agradeço a presença de todos, especialmente aqui da Gisele, do Felipe, grandes amigos, do Cláudio, meu irmão mais novo. Muito obrigado por estarem aqui na nossa companhia, a Josimari, a Thaís, entre outros alunos incríveis que sempre estão aqui. Continuando, ainda existe a quarta situação que está inserida nessa terceira exceção. A qualquer momento, quando se tem filhos de pais brasileiros que residem no estrangeiro, e a qualquer momento ele opte por vir residir ao Brasil um instante. E além de residir no Brasil, ele opte, a partir dos 18 anos, pela nacionalidade brasileira. A nossa Constituição entende que esse também é um brasileiro nato. Maravilha! Já sabemos o que é um brasileiro nato. Agora nós temos que começar a tratar sobre brasileiros naturalizados, que aí é outra situação que devemos ressaltar. Primeira grande observação aqui: brasileiro naturalizado não é estrangeiro. Estrangeiro é uma coisa, brasileiro naturalizado outra distinta. Meus amigos, quer saber o que é brasileiro naturalizado? Vai lá no artigo 12, inciso 2º, lá da nossa Constituição Federal. E basicamente eu tenho duas grandes formas de se ter um brasileiro naturalizado. Primeiro ponto: para se ter um brasileiro naturalizado, anteriormente nós tivemos um estrangeiro. Ele era estrangeiro e voluntariamente optou por adquirir a nacionalidade brasileira. Lá na nossa Constituição existem os requisitos básicos. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre isso e também de outros assuntos que envolvem estrangeiros e o Brasil, como visto, entre outras questões, você tem que buscar o Estatuto do Estrangeiro. Aqui, na nossa Constituição, traz dois grandes requisitos. Mas a primeira grande pergunta que se deve fazer para saber quais requisitos deverão ser analisados e cumpridos é se o país daquele estrangeiro que objetiva virar brasileiro naturalizado tem como língua oficial o português. Por exemplo, Angola, São Tomé e Príncipe, entre outros. Países que têm como língua oficial o português, os requisitos para se adquirir a nacionalidade brasileira são, no mínimo, 1 ano ininterrupto de residência no país. E, além disso, também não ser considerado e conseguir comprovar idoneidade moral. Tendo estes dois requisitos, se seu país, quando era estrangeiro, o país de origem daquele estrangeiro, tiver língua portuguesa como a língua oficial, 1 ano ininterrupto, idoneidade moral, ele tem a possibilidade de se transformar, caso queira, em um brasileiro naturalizado. Maravilha! Mas uma grande observação aqui também. Coloque o asterisco e escrevam: atenção com os portugueses. Logo mais vamos falar sobre eles. Eduardo, mas e se o país daquele estrangeiro que objetiva se transformar em brasileiro naturalizado, ele não tem como língua oficial português? Fale qualquer outro, alemão, mandarim, inglês, espanhol, qualquer outro que não seja o português. Aí os requisitos são maiores, no que diz respeito ao tempo e das exigências. Quando se tem um estrangeiro que não tem como língua oficial do seu país de origem o português, e ele objetiva se transformar em um brasileiro naturalizado, além de uma residência fixa, ele vai ter que ter um requisito que envolve a área penal. Primeiro, em vez de 1 ano, agora seriam de 15 anos ininterruptos no Brasil. Eduardo, isso é muito tempo, sim ou não? Muito tempo. Por quê? Os 15 anos, eles têm que ser ininterruptos. Ininterruptos no sentido de
não saída daquele estrangeiro que objetiva se transformar em brasileiro naturalizado. E além disso, diferente daqueles que têm língua portuguesa, além da idoneidade moral, aqui não pode se ter nenhum tipo de condenação penal. Tranquilo? Maravilha. Preencher esses dois requisitos, perfeito, pode adquirir a nacionalidade brasileira em respeito à nossa Constituição. Mas vocês notaram que eu falei para colocar uma observação dos portugueses. Eduardo, por quê? Português fala português como língua oficial, então enquadraria nesse primeiro caso. Sim, mas nós temos uma ponderação que é feita lá pelo parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, lá no artigo 12. Eduardo, que ponderação seria essa, pelo amor de Deus? Essa ponderação seria no que diz respeito aos portugueses, deixando claro que caso exista a reciprocidade lá em Portugal, os portugueses precisariam adquirir a nacionalidade brasileira para exercer, em sua grande maioria, os direitos civis internos do Brasil. Isso só vale se lá em Portugal também se admitir essa mesma prática aos brasileiros. Para não esquecer, eu anotei aqui o número do decreto que traz o Tratado de Amizade, Cooperação e também de Consulta que existe hoje entre Portugal e Brasil. No Brasil, ele foi recebido pelo Decreto 3.927 de 2001. E lá no seu artigo 12, ele estabelece e perpetua, no que diz respeito a Brasil e Portugal, da validade do parágrafo 1º, artigo 12. Ou seja, brasileiros e portugueses podem exercer direitos civis em cada país sem necessitar adquirir nova nacionalidade, que neste caso seria a brasileira. Tranquilo? Então existe essa exceção especial em relação aos portugueses. Por isso, exceção, a prova gosta de cobrar, coloque um asterisco. Tranquilo? Ainda seguindo no nosso artigo 12, o parágrafo 2º vem deixar claro algo fundamental. Vem falar que não se poderá criar distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Porém, lá mesmo no artigo 12, parágrafo 2º, coloca exceção, que fala assim: salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, a grande regra é que não posso criar distinções entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, somente se permitir que tenha sido determinado pela própria Constituição. Vamos dar um exemplo? O parágrafo 3º do artigo 12, que trata dos cargos privativos de brasileiro nato. Daqui a pouquinho a gente fala sobre eles. Mas vou tratar de outra exceção, em que há uma distinção. Lá no artigo 5º da nossa Constituição, se deixa claro que, como regra, brasileiros natos não poderão ser extraditados. Por sua vez, lá no artigo 5º, existe uma exceção de extradição no caso de brasileiros naturalizados, por exemplo, quando estiverem envolvidos com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. É uma exceção entre brasileiro nato e naturalizado. A outra grande, e a que cai muito em prova, é o parágrafo 3º, o que fala dos cargos privativos de brasileiro nato, ou seja, que somente os brasileiros natos poderão exercer. Já falei no começo da nossa aula de hoje, mp3.com. Agora eu vou falar sobre eles depois de dar uma informação. Meus amigos, você que quer ter acesso a material gratuito, aquele material que é pago, mas lá será fornecido de forma gratuita e que tenho certeza vai te ajudar na sua caminhada, então corre para a minha lista VIP do Telegram. Lá fazemos questões, lá vemos edital, lá falamos de questões motivacionais, lá falamos sobre dicas jurídicas, dicas motivacionais, também tratamos de áudios com algumas artimanhas que vocês podem utilizar na hora de estudar e na hora de fazer prova de concurso, e o melhor, é gratuito. Então, para você que está no meu YouTube, aí embaixo no link que faz os comentários sobre esse vídeo, tem um link que te dá acesso ao Telegram. Para você que está no meu Instagram, Facebook, vai lá no meu Instagram, no link da biografia e clica para vir fazer parte desse grupo seleto, onde tem material secreto para só os membros que estão lá. Então, corra. E para você que ainda não está no meu canal do YouTube, quintas e domingos tem vídeo novo. Então se inscreve lá no meu canal, dá o like, porque ajuda muito na minha jornada e não custa nada para você.
Compartilha e informa a todos da nossa difusão de conhecimento jurídico. E não esqueça, ative o sininho de notificação para as quintas e domingos ou outros dias, caso tenham novos vídeos em outras datas, você ser comunicado pelo YouTube e não perder nenhum. Voltando agora para o nosso assunto, depois de ter feito essas ponderações importantíssimas, vamos falar do artigo 12, parágrafo 3º, a grande pegadinha que envolve direito de nacionalidade. Os cargos que são privativos de brasileiro nato. Já falamos, mp3.com. O que seria isso, pelo amor de Deus, Eduardo? mp3.com é uma forma de você decorar os cargos que somente brasileiro nato poderão exercer. E como é que são eles? Letra I, ministro do STF. O P3, eu costumo falar que são os 3 presidentes, mas são 4. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Além do MP3, tem o .com. C, de carreiras diplomáticas. O, de oficiais das Forças Armadas. M, de ministro da Defesa. Então, para não esquecer, mp3.com. Tranquilo? Pegadinhas que não pode cair. O M, de ministros do STF, é qualquer ministro. Tranquilo? Não é só o presidente, é qualquer um dos ministros, tem que ser brasileiro nato. Por quê? Porque na lei que organiza o STF, se determina já quem será o próximo presidente. Basicamente, é um ciclo, é uma roda, onde o atual vice será o próximo presidente do STF e assim o presidente vai ao final da lista e continua seguindo. Então, a qualquer momento, um dos 11 ministros poderá exercer a função de presidente do STF e, por consequência, entrar na linha de sucessão presidencial do Brasil. Então, por isso, qualquer ministro do STF tem que ser brasileiro nato. Cuidado com outra pegadinha. Não caiam na pegadinha que fala que ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem que ser brasileiro nato. Mentira. Só existe essa limitação para ministros do STF. Ministros do STJ podem ser, por exemplo, brasileiros naturalizados. No que diz respeito a presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, tem também uma ponderação. Cuidado, já vi cair em prova falando que senador tem que ser brasileiro nato, ou que deputado federal tem que ser brasileiro nato. Mentira. Somente tem que ser brasileiro nato o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Por que eu te falo isso? Porque tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado Federal, eles estão elencados na lista de sucessão presidencial e, por isso, a Constituição determinou que estes de presidente da Câmara e presidente do Senado sejam privativos de brasileiro nato. Além disso, temos a carreira diplomática, os oficiais das Forças Armadas e o ministro. Tanto saber para a gente tratar de cargos que têm um rol taxativo. O que seria um rol taxativo? Rol taxativo é aquele que deixa claro que se não estiver lá dentro presente, eu não posso limitar direitos de outras pessoas. Então, como regra, se não estiver elencado o cargo lá no parágrafo 3º do artigo 12 da nossa Constituição Federal, brasileiros natos, também os naturalizados, poderão exercer os cargos. Maravilha. Seguindo para a finalização do nosso artigo 12, ainda fala do parágrafo 4º. E no parágrafo 4º, fala para a gente sobre a declaração da perda da nacionalidade. Quando poderá ser declarado a nacionalidade perdida? Perdeu a nacionalidade brasileira. São 2 grandes casos e no segundo existem 2 exceções. Primeiro caso em que pode-se perder a nacionalidade quando ela for decretada através de sentença judicial, por óbvio, garantida a ampla defesa, o contraditório, todo o devido processo legal e essa sentença transitar em julgado. Isso acontece muito, por exemplo, aquele brasileiro que adquire a nacionalidade de brasileiro sendo estrangeiro anteriormente, brasileiro naturalizado. Caso ele tenha cometido, por exemplo, algum crime ou tenha burlado as condições para adquirir a nacionalidade de brasileiro naturalizado e, eventualmente, em um processo posterior, consiga se provar que ele não deveria ter adquirido e se decreta a perda da nacionalidade. Seria um exemplo. Também
perde a nacionalidade brasileira quando se adquire nova nacionalidade. Essa é a grande regra. Se adquirir nova nacionalidade, perdeu a de brasileiro. Existe exceção, Eduardo? Existe. Primeiro caso, quando o país em que você adquirir a nova nacionalidade aceitar a brasileira como nacionalidade originária. Ou ainda, quando você adquirir a nova nacionalidade por conta de necessidade de residência, trabalho ou para exercer os seus direitos civis. A Constituição entendeu que não foi tão voluntária essa mudança de nacionalidade e ela permite que você continue com a nacionalidade brasileira também, tá bom? Cuidado que isso gerou uma grande polêmica em um caso do STF, onde uma brasileira foi morar nos Estados Unidos, casou com um americano, depois divorciou, depois casou com outro americano, adquiriu a nacionalidade americana, houve a morte do seu esposo, ela veio para o Brasil e os Estados Unidos pediram a extradição dela, solicitando, por no entendimento dele, aquela situação em que ela cometeu, de acordo com o entendimento deles, lá nos Estados Unidos, a questão do crime contra a vida do seu ex-esposo. O ministro Barroso entendeu que ela poderia ser extraditada porque ela havia deixado de ser brasileira, quando ela adquiriu voluntariamente a nacionalidade americana. Um caso interessante, um caso que foi a aplicação específica da nossa Constituição, nesse caso de perda de nacionalidade e perda também das vantagens de ser brasileiro. Tranquilo? No mais, uma coisa muito importante que eu tenho que deixar claro para os senhores. Semanalmente, nós teremos live, como sempre tivemos aqui, já é a nossa live número 20. Mas semana que vem, possivelmente, nós vamos alterar a data. E possivelmente teremos a live aos sábados. Mas logo mais eu vou comentar mais com os senhores e colocar essas observações. Tenho certeza que a sua presença é fundamental e você já está habituado a estar aqui comigo nesse bate-papo jurídico para levar vocês rumo à aprovação. Não se esqueçam de entrar na lista do Telegram para ter material gratuito, resolver questões, ver sobre edital, receber vídeos exclusivos, áudios exclusivos. Então corre lá que é de graça, pessoal. Um outro detalhe, canal do YouTube, corre lá para se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho de notificação, que eu quero é difundir o conhecimento jurídico para ajudar o máximo de pessoas através do conhecimento do direito. No mais, agradeço a todos que estão aqui, todos que sempre estão aqui semanalmente, aqueles que vieram pela primeira vez, é um prazer ter vocês, quero vocês a próxima semana também. Agradeço a todos que são inscritos, todos que estão aqui, o Felipe Rameta, um grande amigo, a Sara, a Janine, todos que estão aqui, muito obrigado. Qualquer observação, qualquer ponderação, comentários, ou mesmo assuntos que vocês querem que a gente venha tratar aqui, me mandem no privado, escrevam aqui embaixo no meu canal do YouTube, façam comentários no meu Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no até próprio Telegram, me mande uma mensagem, qualquer meio de comunicação, tranquilo? No mais, me despeço desejando uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, a depender da hora em que você, futuro servidor público, está vendo esse vídeo. Vamos todos rumo à aprovação. Um grande abraço, até a próxima.